Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Humanamente que já está no ar. E olha, uma pesquisa Datafolha divulgada no meio de agosto colocou em números o contraste entre a percepção da própria saúde dos brasileiros e o relato de sintomas. Eu explico melhor. Os resultados mostram que, apesar da presença de sintomas de desânimo, falta de prazer nas tarefas diárias, cerca de 70% dos entrevistados acreditam ter uma saúde mental ótima ou boa. Pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros se sentem ansiosos, têm problemas com sono e com alimentação sempre ou frequentemente. E mesmo assim, acham que estão muito bem, obrigada. Saúde mental dos brasileiros e a percepção que eles têm em relação a isso é o tema do Humanamente deste fim de semana, sempre com a melhor análise da imprensa brasileira. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Roberta. E hoje a gente vai falar de um tema, acho que muito caro, que está no coração do Humanamente, né? Que é a presença dos transtornos mentais e mais, né, Roberta, a autoconsciência. É a gente saber o que é um transtorno mental, a gente saber o que é o sintoma de um transtorno mental e desconfiar a partir deste conhecimento que, será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Né? Ninguém negligencia uma mancha que aparece no meio da sua testa. Você aparece uma mancha, você fala, opa, peraí, deixa eu ver o que, que é isso, né? Ninguém negligencia um braço torto. Você caiu, levantou com o braço torto, você vai na hora ver. E a gente negligencia muitas vezes esses sintomas de desânimo, perda de sono. A pessoa não dorme de preocupação e acha que está tudo bem, negligencia isso. Então é muito importante a gente abordar e aprofundar essas análises para ajudar o brasileiro a reconhecer um pouco mais até quando procurar ajuda, né? Nós vamos bater um papo aqui no programa hoje com a doutora Laura Andrade, médica psiquiatra, formada pela USP, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da USP. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, eu agradeço aqui o convite de participar desse bate-papo com vocês. Doutora, nessa pesquisa, as mulheres parecem seguir mais incomodadas com a saúde mental. Os especialistas que a gente sempre entrevista na rádio, que a gente conversa, costumam relacionar essa situação à posição social de maior sobrecarga da mulher. Mas é só isso? Eu acho que esse é um dos fatores. A gente vê que mulher ela tem mais transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? E a mulher ela sofre uma discriminação, né? O machismo em termos em termos de profissão, né, de alcançar a sua própria, o seu próprio sustento. E eu acho que a mulher realmente é mais vulnerável, né? Homens são mais vulneráveis a quadros de dependência, também de transtornos de humor, eles apresentam, lógico, determinados transtornos de humor. Mas quando a gente fala em depressão e ansiedade, a gente está falando de um aspecto dimensional, não necessariamente são diagnósticos, É né? isso, São quadros graves de tratamento. essa diferença é bem importante, Laura. Eu queria que você ajudasse o ouvinte a entender isso, né? Quando a gente faz uma pesquisa dessas, né, na população, que você não está lá com um pesquisador médico, psicólogo, né, um profissional da saúde com um questionário estruturado, você está perguntando como a pessoa se sente, se ela está bem, se ela está mal, se ela perdeu alguma noite de sono. É uma pesquisa que vai dar um dado, né? Que é o que a pessoa relata ali, mas a partir desse dado você não consegue extrapolar necessariamente diagnósticos, né? Então a pessoa fala assim, eu estou mais Não, triste, e não dá para dizer que ela está em depressão. Qual é a diferença? Assim, explica um pouco para o ouvinte, você que é tão conhece tanto assim das formas de entrevistar as pessoas, a diferença de você fazer uma pesquisa desse tipo para uma entrevista diagnóstica. uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa, eles perguntaram um sintoma que seria um sintoma de screening para a depressão, né? E a partir desse sintoma, eles concluíram que a pessoa tem uma depressão. E alguns outros sintomas acessórios, né? Porém, esse sintoma isolado não quer dizer nada. Ele tem que ser visto dentro de
um contexto, né? E entre outros sintomas, quer dizer, se você faz um estudo na população geral, por exemplo, eu vou citar o estudo São Paulo Megacity, que a gente entrevistou mais de 5.000 pessoas na região metropolitana de São Paulo. A gente, assim, de quadros presentes no momento da entrevista, no ano anterior, quer dizer, num período de tempo não muito longe da avaliação que você está fazendo, 30% apresentavam um diagnóstico. Sendo Qualquer. o mais comum é a fobia. Fobia simples é o mais Uhum. comum, né? Depois, os outros quadros ansiosos, tipo transtorno de pânico, transtorno ansioso generalizado, a prevalência é bem menor, né? Só que quando a gente fala ansiedade, brasileiro é muito ansioso, a gente bota tudo isso num pacote só, né? Você agrega isso para fazer análises e tal, e o significado disso, em termos de morbidade, ele tem que ser visto com certo cuidado, né? Então, você tem outros indicadores numa entrevista, se aquele quadro ocasionou dificuldade de trabalho, de relações sociais, de relações pessoais. Você tem outros acontecimentos na vida da pessoa que podem te levar à conclusão, ali, quando você está analisando os dados, se aquilo tem algum nível de gravidade, né? Uhum. Uhum. Então, aí a gente tem lá também critérios de gravidade. Então, em termos da depressão, na região metropolitana de São Paulo, a gente tinha mais ou menos metade dos casos considerados graves, mas veja que a gente pesquisou uma série de sintomas, não só essa pergunta de screening. Quando você Uhum. faz o screening, é que nem, sei lá, você vai na feira, falava comprar laranja, você pega um monte, mas depois Sim. você vai escolher o que você quer, né? As que estão mais adequadas. É mais ou menos isso, a gente acaba deixando uma porção de coisas fora e vendo só aqueles que realmente têm critério. Mas, apesar disso, você não tem a avaliação clínica. A avaliação clínica é o padrão ouro, Para né? fazer o Você não diagnóstico, tem né? porque, na verdade, a gente, com a operacionalização do diagnóstico, facilitou a vida dos clínicos, o que não deveria ser assim. Na verdade, os critérios diagnósticos foram operacionalizados para que a gente pudesse, de alguma forma, ter uma coisa mais objetiva para selecionar pacientes para entrar em ensaios clínicos randomizados. É quando, na verdade, Essa foi. quando a Laura fala da formalização do diagnóstico, né, são aqueles questionários, assim, com vários critérios. Ah, você sente tristeza, você chora, você está pessimista, você vai dando check ali. Seguir esse roteirinho não é nem tanto tão importante assim na consulta, né, para você cuidar de alguém, mas é muito importante na pesquisa, para você saber quem você inclui, quem você não inclui, ou nessas pesquisas, né, para saber quantas pessoas estão doentes. Mal comparando, Laura, eu acho que um exemplo aqui seria, para a gente entender o que é essa pesquisa, qual é a importância, mas ao mesmo tempo qual é o limite, seria mais ou menos como você perguntar para os brasileiros assim, você sente coceira na cabeça? E aí, querer concluir por essa resposta sim ou não, quantos tem piolho? Não dá, né? Para saber se tem piolho, você tem que ir lá e ver se tem piolho, tem que examinar. Então, saber que, sei lá, 30% dos brasileiros têm coceira na cabeça é importante. Porque você pode dizer, puxa, tem 30% das pessoas com a cabeça coçando e não estão nem aí, estão achando que não é um problema. Bom, isso aqui é importante, a gente precisa ver melhor. Agora não dá para dizer que são 30% das pessoas com piolho, enquanto você não for lá e não examinar, né, Laura? Então, acho que é importante as pessoas. É importante a gente saber que as pessoas estão com sofrimento e não estão prestando atenção, mas não dá para dizer que tudo isso é depressão. Mas as fobias são tão comuns assim? Me chamou a atenção na fala da doutora Laura. São bem comuns, são bem comuns. As fobias são medo. Você tem medo de animais, você tem medo de escuro, você tem medo de ficar sozinho.
são comuns. Medo Medo da de violência tempestade. também é uma fobia? Já transtorno de pânico não é tão comum, por exemplo, né? Que é um quadro que é mais incapacitante. É porque a fobia muitas vezes é isso, ela é um medo exagerado, intenso, que traz impacto na vida, mas às vezes, como é uma fobia específica, é fobia de tempestade e não tem tempestade todo dia, ou é fobia de barata e não vê toda hora uma barata, a vida continua apesar daquilo, né? A gente estava comentando a pesquisa Datafolha do meio do mês de agosto, que revelou que um terço dos brasileiros relata problemas com sono, com ansiedade, com alimentação, e apesar disso, a maioria avalia que tem boa saúde mental. E pior, não procura por cuidados. A gente segue nessa conversa sobre ampliação também do acesso ao cuidado e estigma, né, doutor Daniel Barros, que eu acho que é uma questão crucial quando a gente está falando de saúde mental dos brasileiros. O brasileiro entende de fato o que é saúde mental? Essa percepção sobre ele consegue atingir? Eu acho que existe muito, ainda muito desconhecimento, né? A gente tem uma intuição assim de, eu tô bem, eu tô conseguindo levar a vida, então eu não tô doente, né? Quantas vezes o paciente me procura por algum motivo e fala assim, não, mas eu não acho que eu tô em depressão, porque eu tô conseguindo trabalhar. E aí o sujeito vai ver, ele tá pessimista, ele tá irritado, ele tá ranzinza, não tá dormindo direito, mas tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo sair da cama e fala, não, então não tô com depressão, né? Então tem um desconhecimento e eu acho que muito por falta de informação mesmo, né? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, também ainda é muito comum o preconceito. Já diminuiu bastante de quando eu me formei, mais de 20 anos atrás, o preconceito era muito maior, já diminuiu, a gente tem notado a importância, mas ainda existe uma resistência muito grande de buscar em tratamento. Inclusive, não sei se a Laura viu essa pesquisa, Laura, tem uma pesquisa recente, de 1 ou 2 anos atrás, feita em São Paulo e Porto Alegre, perguntando ali para as pessoas se elas tinham critérios de depressão, então fazendo um clinical trial mesmo, né, fazendo uma entrevista clínica para saber se a pessoa tinha depressão, e o resultado geral é que 80% das pessoas em Porto Alegre e em São Paulo que tinham diagnóstico, tinham critérios diagnósticos para depressão, não procuravam tratamento. É muita gente, né? 80%. E os pesquisadores brasileiros concluíram que o principal motivo não era a falta de acesso, mas era preconceito. Tem muito preconceito ainda, né, Laura? Olha, eu sou uma voz dissonante em relação a esse discurso. Eu tenho um artigo, até que é bem citado, que é razões pelas quais as pessoas não procuram tratamento. Com toda a amostra do World Mental Health, que é o consórcio que a minha pesquisa faz parte, né, São Paulo Megacity, é um consórcio da Organização Mundial da Saúde, com a Universidade de Harvard, que a gente participa, sei lá, há mais de 25 anos. A gente trabalha junto. E o que a gente acha, em quase todos os países que participaram desse consórcio, as pessoas acham que elas não precisam, que elas podem lidar com o que elas estão apresentando. Uhum. Principalmente os quadros leves e moderados, o que eu acho que é adequado. Por quê? Porque eu acho que a gente está ampliando muito o conceito do que é doença mental. A gente está patologizando o sofrimento, né? Não que as pessoas não sofram e não exista realmente sintomas, existe um sofrimento, eu chamaria de sofrimento mental, não de doença mental ou alguma coisa relacionada. Eu acho que a gente não deve medicalizar. Esse estudo, nesse artigo, eu mostro que as pessoas que têm um diagnóstico e que têm gravidade, eles relatam mais barreiras estruturais, que não conseguiram chegar no serviço, que não tem dinheiro, que o tratamento começou e foi interrompido. Então, assim, as pessoas que têm os quadros mais graves, que necessitariam realmente de um tratamento, elas se referem a barreiras de acesso, né? As pessoas que têm quadros moderados e leves, a barreira é da percepção dela em relação àquilo que poderia ser chamado de transtorno mental, Uhum, né? uhum. Uma depressão, por exemplo. Dados do São Paulo Megacity, se você pegar
todo mundo que preencheu o critério para as perguntas de screening de depressão e foram para a sessão de depressão, a gente perguntou todos os sintomas, tá? Se eu faço um tipo de análise em que eu pego esses sujeitos que responderam todos os sintomas, eles se dividem em basicamente 3 grupos. Aqueles com quadros bem leves Uhum. e poucos sintomas. Sintomas como alteração de sono. Quem não tem hoje alteração de sono em termos de poucas horas de sono, não conseguir. As perguntas são um pouco vagas nesse Uhum. sentido, né? Quer dizer, você tem para a depressão, alterações de sono, por exemplo, um despertar precoce, que é um meio marcador para um transtorno depressivo melancólico, né? Que realmente responde super bem a uma medicação. Aí um quadro depressivo mais leve, muitas vezes a pessoa até recebe o tratamento, recebe a medicação e ela para porque ela acha que não faz efeito, que ela ficou pior, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, para entender esse cenário, quais são as causas desse sofrimento. Eu não estou dizendo que as pessoas não estejam sofrendo, né? Eu não Claro. acho que quando estão respondendo né, a pesquisa Datafolha, qualquer outra pesquisa, elas estão relatando que a vida para elas não está fácil, né? E se a gente for olhar também quem são essas pessoas, são aquelas que vivem em situações mais precárias. Muita estudo epidemiológico, tanto de doenças físicas como para doenças mentais, a gente vê que tem uma parcela da população que vive numa eu diria, uma insegurança, né, da cidade, ou viver, por exemplo, uma situação de desigualdade social, desigualdade de renda. Aqui no nosso país, né, que a gente tem o índice Gini, que mostra uma alta desigualdade de renda, né, aumenta o risco para sintoma depressivo, Uhum. Não, eu concordo né? sem dúvida nenhuma, né? Não dá para dizer que todo sofrimento é um transtorno mental. Isso não. E as pessoas sofrem, muitas vezes estão sofrendo por estarem em situações de vulnerabilidade mesmo, e de desemprego, e de violência. E para isso não tem que dar remédio, né? Você tem que mexer na estrutura que está levando a esse sofrimento. Mas você acha então Não que adianta. você acha que, na verdade, para todo mundo que está com depressão, que precisa de tratamento, tem tratamento. As pessoas não se barram pelo preconceito. Você não viu na sua pesquisa preconceito das pessoas em buscar tratamento para depressão, por exemplo? Muito menos, muito menos. Realmente, quem tem quadros mais leves, elas acham que elas não precisam. Ou que se elas foram procurar, elas saíram, elas drop out, elas Uhum, saem uhum. do tratamento, elas abandonam, né? Ah, os quadros mais graves não se referem, então, à dificuldade financeira. Então, assim, precisaria de serviços públicos, né, para pegar esses casos que necessitam. Além disso, mesmo esse sofrimento que a gente está dizendo, uma coisa dimensional, que é uma franja, assim, quer dizer, tem o sofrimento, mas não adianta você dar remédio, Sim, porque claro. são fatores estruturais, né? Violência estrutural, racismo, violência contra a mulher, né? Você fez a pergunta sobre a situação da mulher na sociedade, né? Aquela mulher da periferia que é chefe de família, tem filho adolescente que está morrendo, que é lógico, essas pessoas elas vão precisar de alguma forma de um atendimento, de uma medicação que pode ser num determinado momento de crise, de perda ou mesmo para a vida inteira, porque o trauma às vezes é tão imenso, né, que a pessoa precisa de um suporte. Agora, se a gente pensar que só o serviço de saúde vai dar conta disso, não vai dar conta. A gente precisa de outras redes de apoio, outras redes de suporte, Sim. Uhum. né? A gente tem que trabalhar com
outros, por exemplo, serviço social, então, como tem o SUS, tem também uma rede grande de assistência social no Brasil, né? Uhum. Então, Claro. eu estou trabalhando agora, porque quando eu fiz o Megacity, a prevalência em São Paulo era das maiores do mundo. Então, a gente foi procurar as razões. Então, a gente está fazendo estudos qualitativos na periferia para ver o que acontece com essas pessoas quando elas procuram tratamento ou quando elas estão sendo com assistência social ali das ONGs que trabalham junto com a prefeitura, montando redes de Sim, suporte, sim. né? É nisso que a gente tem que investir, Sim, fundamentalmente. A coisa da renda básica, que o governo está oferecendo, isso é sim. fundamental para uma parcela grande da população. E eu queria puxar com você justamente sobre o estigma e sobre como a população mais jovem está tratando a percepção de saúde mental e também buscando mais tratamento de acordo com essa pesquisa Datafolha, doutora. Por que a população jovem tem buscado mais ajuda? Tem a ver com a percepção do próprio estado mental ou é algo específico mesmo dessa geração? Ou é o TikTok? Tem a ver com... Eu acho que essa geração ela está mais exposta a esse discurso da saúde mental, né? Eu acho que gerações mais velhas realmente existia um preconceito porque a psiquiatria até recentemente era considerada uma especialidade de cuidar de casos graves, né, de psicoses, quadros, pessoas que ficavam internadas. Então, é compreensível que as pessoas tenham essa visão ainda, as pessoas de gerações mais velhas, né? Os jovens, eles estão mais expostos à mídia, né, que tem falado cada vez mais, eu acho que tem um papel importante de informação, acho que isso que o Daniel colocou, das pessoas saberem exatamente o que está acontecendo, é muito importante, né? Mas eu tenho um determinado receio no sentido de se medicalizar excessivamente esses jovens também, né? Tem alguns estudos já mostrando hipermedicação para déficit de atenção e mesmo o uso de antidepressivos em jovens cronicamente, né? Essa é um tema bem interessante, Laura. Eu queria. Você que pesquisou aí vários recortes, né, da sociedade, enfim, várias camadas, né, vários estratos socioeconômicos. Eu queria saber de você se existe diferença de acesso, porque eu tenho a sensação de que classe média alta, né, muitas vezes toma remédio e nem sempre precisa. Né? Eu tenho essa impressão de que às vezes a pessoa vai querer lidar com um sofrimento que é um sofrimento existencial por uma saída que não vai resolver, que é tomar o remédio, se é o caso, né? Se a pessoa não está doente. Mas eu tenho a sensação, eu queria ouvir de você, que com a população mais vulnerável, que tem menos acesso à saúde em geral e à saúde mental em particular, isso não deve acontecer tanto. Eu fico com a impressão que tem mais gente precisando de remédio e não se tratando do que gente tratando sem precisar. Ou é preconceito meu? Provavelmente existe sempre uma falta de acesso de quem precisa, e existem as duas coisas, eu acho. Eu acho assim, para casos, por exemplo, de pessoas que não podem, que têm que ir para o serviço público, né? É difícil o acesso a um serviço especializado. Né? Quem medica geralmente são os clínicos gerais. Né? Os clínicos gerais atualmente, eles foram treinados a medicar quadros depressivos. Uhum. Né? Então, e também existe estudos mostrando que existe uma hipermedicalização pelo clínico geral. Né? Então, já as classes mais abastadas, elas têm acesso e elas têm acesso às medicações que muitas vezes são medicações caras, né? A gente tem no SUS ali algumas possibilidades, mas para quadros
graves, né? Transtornos, transtorno bipolar, quadros psicóticos, transtornos alimentares, esses quadros, muitas vezes no SUS eles acabam não tendo acesso. Aí falta, né? Né? A Falta gente mais do que sobra, né? falta mais do que sobra. Tem Não, um autor que fez muito sucesso, né, no mundo todo, chamado Andrew Solomon, escreveu O Demônio do Meio-Dia, contando a sua própria história com a depressão. Né, depois escreveu um livro lindíssimo chamado Longe da Árvore, de filhos diferentes dos seus pais, assim, tem um livro sobre suicídio, é um jornalista que escreve muito bem e fala muito sobre saúde mental. E numa entrevista, uma vez, ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu sei que tem os dois riscos, né? Tem o risco da pessoa tomar o remédio sem precisar e o risco da pessoa precisar e não tomar o remédio. E na época ele lançou o livro sobre suicídio. E ele falou, puxa, a pessoa tomar o remédio para resolver uma crise existencial é um erro. Mas não vai adiantar nada, né? Ele está medicalizando uma coisa que não é medicalizável. Agora, a pessoa deixar de tomar remédio quando precisa, isso pode evoluir muito mal, inclusive chegar ao suicídio, que era o tema do livro que ele estava tratando. Então, encontrar esse balanço, eu acho que depende muito do que a gente está fazendo aqui, né? Levar informação para que a pessoa realmente consiga, que é o que a ideia toda, né, do programa, né, Roberta, olhar para si mesmo e discernir ali, puxa, eu estou bem, não estou bem, preciso procurar ajuda, é importante falar com alguém, qual é a origem desse meu sofrimento, e nós como sociedade, como a Laura estava colocando, como vamos abordar este sofrimento, né? É o sofrimento de alguém que está faltando tudo em casa, está faltando comida, insegurança alimentar. Basta dar remédio para essa pessoa, né? Às vezes até precisa, mas será que basta? Então a gente tem, eu acho que decisões individuais e decisões também coletivas, né, Laura? Decisões como sociedade, né? exatamente, porque eu acho que talvez a gente não tenha abandonado um critério, né, de você fazer quando você está fazendo uma triagem, por exemplo, num serviço grande, público, de selecionar casos graves que vão para um determinado tipo de atendimento, outros mais leves, que pode ir, por exemplo, para a psicoterapia. Como a psicoterapia é mais complicada, precisa de várias sessões, né? Eu acho que ainda a gente não tem para grande parte da população, mesmo só quem tem pode pagar particular, né? Ou que tem um convênio que possa cobrir as sessões. E, e os casos graves às vezes ficam sem acesso mesmo. Uhum. Sim. E tem outro lado também, né, que eu vejo, assim, a gente falou bastante de estigma, tal, sobre as visões em relação a preconceito, ou sobre essa ideia que muitas vezes as pessoas têm de fracasso quando não conseguem lidar sozinhas com transtornos mentais ou com problemas e precisam procurar ajuda e muitas vezes não procuram, como a gente vê pelos números. Mas tem o fator também do estigma em relação a muita medicalização, né, doutor? Essa coisa do, eu não vou ao médico ou ao psiquiatra porque ele só passa remédio. Sim. Isso cria também um preconceito e uma Exatamente. falta de conhecimento do que realmente acontece num consultório muitas vezes. Eu sempre digo, né? O remédio, ele existe para ajudar, não é para atrapalhar, né? E ele tem uma indicação, como cirurgia, como óculos, como qualquer coisa. Você não vai sair dando óculos para todo mundo porque vai causar mais problema para quem não está precisando de óculos, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, é saber a indicação precisa e quando tiver uma indicação, tomar, né? Não é bala de goma que você sai dando assim, e só para ficar um gostinho, né? Tem indicação, se tem indicação tem que tomar e não é a única coisa que se faz e nem a única coisa que se deve fazer em saúde mental. Agora, queria ouvir da doutora Laura. Exatamente. Quer completar, doutora, ainda sobre esse assunto? Porque tem uma coisa que a gente abandonou, que é a formulação diagnóstica. Você vê uma lista de sintomas, não é fazer o diagnóstico. Uhum. Então, né, de caso, quer dizer, que essa pessoa que eu estou atendendo, o que é ela dentro do ambiente que ela vive, como ela cresceu, que tipo de oportunidade ela teve, que tipo de vivências na vida em que ela não pôde desenvolver toda a capacidade dela. Eu acho que a gente abandonou isso. Assim, facilitou as coisas, usamos ferramentas na clínica que não deveríamos usar,
e abandonamos a beleza da psiquiatria, que é essa avaliação mais subjetiva mesmo, né, em termos da subjetividade do indivíduo que está na nossa frente, essa avaliação fenomenológica, né? Quando você vê um quadro depressivo, não é só esse sintoma de, eu, sei lá, tenho alteração de apetite, tenho alteração de sono, eu não me lembro exatamente, eu escrevi até alguma coisa sobre a pesquisa da Folha, mas eu não, não lembro qual foi o sintoma cardíaco. Se você fica desanimado, sem vontade de fazer coisas, né, por determinados dias ali, quem que não fica desanimado de vez em quando? É. Esse sintoma só isolado não quer dizer nada. Acabou nosso tempo, doutor Daniel Barros. Falei que ia fazer mais uma perguntinha, mas não vai dar tempo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Já fica o convite para voltar outras vezes. Bom trabalho por aí, até mais. Obrigada. É sempre bom quando sobra assunto, né? Quando a gente fala, puxa, mas poderia ficar aqui horas conversando. É isso, porque tem muito assunto aqui e é por isso que Humanamente não para, né? Toda semana tem. É isso, espaço de acolhimento, cuidado, informação sobre saúde mental. Acompanhe também nossa versão do programa em vídeo lá nas nossas plataformas digitais e no canal do YouTube da Rádio Band News FM. Doutor Daniel Barros, obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo. Até lá.